Olá, estimados irmãos, vamos no nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos da lição dessa semana, a segunda lição do ano, com o título Todos são pecadores. Vamos estudar segunda-feira. Este segundo tópico tem o título O mundo inteiro culpado perante Deus. Pergunta A. Tendo em mente a perfeita justiça de Deus, qual é a condição do mundo inteiro, incluindo a dos que se consideram justos? Romanos 3, versículo 19, diz o seguinte: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Diz a pena inspirada: muitos se envolvem com a própria justiça e ficam satisfeitos em atingir o próprio padrão humano de caráter, mas que derrota fatal eles sofrem quando não alcançam a norma divina e não podem atender por si mesmos às exigências de Deus. Mensagem escolhida, volume 1, página 320. O mundo inteiro é condenado diante do grande padrão moral de justiça. No grande dia do juízo, toda alma que já viveu na terra receberá a sentença de acordo com as próprias ações à luz da lei de Deus, sejam boas ou más. Cada boca estará fechada quando a cruz com sua vítima moribunda for apresentada, e o real portador será visto por toda a mente cegada e corrompida pelo pecado. Os pecadores serão condenados perante a cruz, com a sua vítima misteriosa curvando-se sobre o infinito fardo da transgressão humana. Com que rapidez todo subterfúgio e toda desculpa mentirosa serão varridos. O caráter hediondo da apostasia humana se revelará, os seres humanos contemplarão a consequência das próprias escolhas. Assim, compreenderão que escolheram Barrabás em vez de Cristo, o príncipe da paz. Então, logo vemos aqui que, diante da perfeita justiça de Deus, a condição do mundo inteiro será indesculpável, mesmo aqueles que se autoconsideram justos. Então, devemos ter noção disso e lembrar que todos vão ser julgados segundo a lei de Deus. Pergunta B. Qual é o benefício da lei de Deus, por um lado, e o que ela não pode proporcionar, por outro? Romanos, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Diz a pena inspirada: pela lei vem o conhecimento do pecado. Para conseguir ver a própria culpa, primeiro o pecador deve medir o próprio caráter pelo grande padrão divino de justiça. É um espelho que mostra a perfeição de um caráter justo e o habilita a compreender os próprios defeitos. A lei revela os pecados humanos, mas não oferece remédio. Embora prometa vida ao obediente, declara que a morte é a recompensa do transgressor. Somente o Evangelho de Cristo pode libertá-lo da condenação ou da contaminação do pecado. Ele deve exercer arrependimento para com Deus, cuja lei foi transgredida, e fé em Cristo, o sacrifício expiatório. Assim ele obtém remissão dos pecados passados e se torna participante da natureza divina. E um filho de Deus, tendo recebido o Espírito de adoção, pela qual clama, Abba, Pai. Então vemos aqui duas situações totalmente contrárias uma da outra. Primeiro, aqueles que se consideravam justos ou aqueles que não fez jus à lei de Deus e envolvia a justiça própria, ser condenado no juízo final. E, por outro lado, os que o benefício da lei de Deus por um lado e o que ela não pode proporcionar por outro. Então, aqui é bem claro explicar que nenhuma carne vai ser justificada diante da lei pelas obras da lei, mas sim a lei traz o que está certo e o que está errado.
partir do momento que a pessoa erra, depende mesmo de Jesus para a remissão dos pecados. E assim ele obtém a remissão dos pecados passados e torna então participante da natureza divina através de Cristo. Então a lei serve para mostrar o erro, para servir de guia, mas não para redimir. Quem redime é Cristo. Então, que possamos entender a necessidade de não só uma reforma constante, a necessidade de evitar a justiça própria e olhar sempre a Cristo como exemplo e buscar o aperfeiçoamento pela graça dele e o conhecimento da palavra de Deus, e cada dia nos preparar arrependendo-nos cada vez que comete um erro e confiando na graça de Cristo para poder ser salvo e repetidamente tendo a lei como um guia de salvação. Que Deus dê sua graça, abençoe para que essas lições possam achar guarida em nossos corações e servir como um guia, né? Para nos levar a nós, a família, a igreja e aqueles que estão lá fora, levar rumo à Canaã celestial. Que Deus dê sua graça, abençoe para isso. Amém.